Meus amados e amadas, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu te chamar para ficar de pé antes de mais nada. Estamos hoje entrando no 4º dia de Neemias e sendo muito abençoado. E queremos ler a palavra do Senhor no capítulo 2 do livro de Neemias. Estamos preparando o coração para entender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O tema dessa noite é administrando o caos. Administrando o caos. Neemias, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo de número 11, vamos ler alguns versículos para que o Senhor possa esclarecer aos nossos corações a sua boa e agradável vontade. Capítulo 2, versículo de número 11. Amém? Todos acharam? Amém? Podemos ler então. Diz assim a palavra de Deus: cheguei a Jerusalém, versículo 11, e depois de 3 dias que estava ali, versículo 12, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus, o meu Deus, havia posto em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado sobre ele. E de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido queimadas ou destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e a outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Versículo 19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gésem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que estejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte, não têm direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Digam glória a Deus aí. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Tome o seu lugar de assento.
É bom, é maravilhoso poder estar na casa de Deus, mais uma terça-feira, dentro dessa campanha, despertando o líder que há dentro de você, e poder estar de frente dessa palavra. A palavra dessa noite é uma palavra que ela vem para nos ajudar a refletir diante das situações que a vida nos apresenta e entendermos que não é o fim. Temos um Deus que fez coisas, ou até mesmo o planeta que nós moramos e outros planetas, a partir do nada, a partir apenas do seu poder. E se você entender isso, você nunca chega no seu fim, até porque o Senhor nos dá vida eterna. Amém ou não? E o que significa a vida eterna? Você pode ultrapassar os limites desta vida e entrar para dentro da eternidade. Por isso, para aqueles que têm o Senhor, nada mais pode ser tido como impossível. A história, ou a parte da história dessa noite, ela revela um momento drástico da vida de um ser humano. Na verdade, Neemias recebeu as informações do seu irmão Hanani. Ele ficou totalmente abalado com as notícias que ele havia recebido, mas a Bíblia diz que ele se propôs em oração e em jejum elaborar um sonho, aquilo que nós chamamos de plano ou projeto. Neemias construiu dentro de si um sonho. O sonho de Neemias era algo extremamente ousado, porque o sonho de Neemias não comportava só a sua vida, mas comportava a vida de muitas pessoas, comportava a vida de uma nação inteira. Ele teria no seu sonho que ser ousado o suficiente para recomeçar a história da sua gente. E na verdade, é muito fácil sonhar quando o sonho envolve apenas a mim, envolve o meu eu ou o meu ser apenas. É fácil sonhar quando você não tem que motivar pessoas para ver o seu sonho acontecer. É fácil sonhar quando você não terá oponentes ou oposição ao seu sonho, quando ninguém vai se levantar para dizer você não vai conseguir. É fácil sonhar quando a situação que você está no presente momento do sonho, ela não é drástica, ela não é lastimosa, ela não é terrível ou extremada, desastrosa. Aí é fácil sonhar, mas é difícil sonhar quando você não tem ideia do que vem pela frente. É difícil sonhar ou planejar quando você não sabe como será o momento do realizar aquilo que você chama de sonho. Na verdade, nós construímos muitos sonhos e mais da metade deles nós abandonamos no caminho. Por que abandonamos no caminho? Porque sonhar é fácil. O difícil é arcar com o sonho. O difícil é assumir os seus sonhos. Por isso, o Senhor me deu aquele louvor que diz: eu me levanto e assumo os meus sonhos. Na esperança e na fé, eu me proponho. O impossível, eu sei que acontecerá. Porque se precisar um milagre, Deus vai operar. Amém ou não? Você pode levantar sua mão e glorificar comigo? Então veja, o Neemias, ele vai ter um problema muito sério. Embora ele já dentro de si havia lidado com as informações que ele tinha recebido, e ele já havia se levantado, já havia se refeito, ele já havia gerado expectativas e sonhos, mas aquilo tudo era somente um lidar com informações. Uma coisa é você lidar com informações, outra coisa é você estar de frente com a realidade. Amém ou não? Quando alguém diz para você: olha, caiu um prédio em tal lugar, aí você diz: meu Deus, quantos morreram?
E aí alguém diz para você, olha, não se tem ideia ainda. Aí você fala, espero que o meu pai não esteja lá. Espero que a minha mãe não esteja, não estava lá debaixo daquele prédio no momento que caiu. Nesse momento você está lidando com as informações. Mas o duro é quando você vai lá, no lugar do caos, e você se depara com a ruína, ou com o resultado final. E agora parece que eu estou vendo o Neemias rumando para Jerusalém. O Neemias vai cheio de sonho, ele vai cheio de expectativa, ele tem um projeto, ele tem uma expectativa no seu coração. Então verdade é que ele pede ao rei cartas para que ele consiga no meio do caminho madeiras, materiais de construção, para chegar em Jerusalém munido de tudo o que ele precisava para refazer a história, para reconstruir a história. Só que ele não contava, o que ele não contava é que o caos de Jerusalém podia estar muito pior do que ele fora narrado. E quando ele chega em Jerusalém, ele chega cheio de energia, ele chega cheio de expectativa, ele chega cheio de sonho. É eu e você diante da vida, no momento da nossa muita força, no momento em que a gente ainda não enfrentou a realidade dura que a vida nos oferece. A gente constrói sonhos, a gente está cheio de expectativa, a gente está cheio de vontade, mas muitos de nós, no momento da realidade, tendem a recuar, tendem a voltar atrás. Mas levante a sua mão assim com a minha mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus para a sua vida, para você que construiu sonhos e que agora está chegando diante de realidades que não são tão fáceis. O Senhor diz para você assim: tu porém vai até o fim. É importante não parar, é importante não desistir. Quem desiste não chega em lugar nenhum. Quem desiste se conforma, ou seja, pega a forma do impossível. Irmão, se conformar é assumir a forma. Quando eu desisto diante do impossível, eu pego a forma do impossível. Alguém olha para mim e diz: agora é o fim, agora é o fim. Mas o Senhor está dizendo para você que crê e está de pé nesta noite: se creres, verás a glória de Deus. Eu vou reconstruir um novo momento na tua história. Recebe esta palavra aí, dá glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando Neemias chega em Jerusalém, que ele começa a andar por dentro da cidade, meu Deus, ele resolve refazer as suas forças, ou as forças da sua alma. A Bíblia diz que 3 dias depois que ele chega, é que ele vai encarar a situação. Na verdade, ele saiu pronto para chegar fazendo. Mas quando ele chegou lá, que ele viu os muros jogados no chão, a ruína, o caos instalado, ele desmaiou nas suas forças. Mais uma vez, ele havia passado 4 meses de crise existencial, crise para poder encarar a realidade que alguém estava apresentando a ele por meio de informações. Ele passou a orar, ele passou a jejuar, ele se levantou do pó e da cinza e se refez e disse: agora eu estou pronto para interagir com o caos e transformar a realidade. O Senhor dos Exércitos está comigo e o Deus de Jacó é a minha vitória. Parece que eu estou vendo Neemias falando: Deus está comigo. Pode ser que ninguém tenha mais sonho ou expectativa, mas eu vou lá, eu vou reconstruir a história da minha gente. Deus pode contar comigo. Alguns dizem que é o fim, mas eu me apresento para o Senhor fazer através da minha vida. Parece que eu estou vendo Neemias se refazendo, mas agora, quando ele chega dentro daquilo que ele pensou que seria tão fácil, ele toma um baque. 3 dias para poder encarar. Irmão, você sabe que às vezes a gente fica adiando situações. A gente diz: não estou preparado.